Ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, assim insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Me chamo Cícero Silva, sou casado, tanto que minha esposa hoje também está em missão. A gente é um casal também missionário. Enquanto eu estou aqui mais o Pedro, ela também está em outra comunidade a cantar uma missa. E é com alegria que a gente vem aqui hoje para poder partilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem dentro do movimento católico, Renovação Carismática, ligado à Igreja Católica. E que maravilha, meus irmãos, quando a gente, hoje, meditando essa liturgia, que é uma resposta muitas vezes às orações que a gente faz, questionamentos que a gente faz, por que isso acontece, aquilo acontece. Que maravilha quando a primeira leitura vem nos falar de como devemos nos portar na graça de Deus. E a palavra diz que tortuoso é o caminho daquele que não anda na graça de Deus, que não anda conforme a sua palavra. E muito mais daqueles que se acham que cumprem a palavra, como a gente está vendo aqui. Aquilo que Jesus repreende nos fariseus e os mestres da lei. O fariseu é aquele que fica em cargo de construir as sinagogas e de criar sacerdotes para aquelas sinagogas. E o mestre da lei ficava em cargo de estudar toda a lei, aprender e transmitir àquelas pessoas daquela época. Jesus vem nos dizer que por conhecer a lei, por interpretar a lei, não venha dizer que estamos acima daqueles que não sabem, como eles faziam outrora naquele tempo. Ele vem nos dizer que, além de conhecer e praticar, temos que andar com a misericórdia. Porque em outro momento Jesus vai dizer: eu não quero só sacrifícios, mas em primeiro misericórdia. Essa misericórdia que a gente tem visto nos dias de hoje, que tem faltado em muitos lugares, em muitas cidades e países onde a gente vê as desordens, as guerras, a violência que toma conta
de uma humanidade inteira. Aí a gente pode se perguntar, mas por que isso acontece? O Salmo 1 vem responder, o Salmo de hoje vem nos responder. Por que acontece tanta desgraça no país, na cidade, em nossas famílias muitas vezes, as desordens, as desorientações? A resposta está no Salmo. Porque muitas vezes não andamos nos caminhos do Senhor. Porque o Salmo vem dizer, né, que esse caminho todo do Senhor é luz para nós, é vida para nós. Paulo vai complementar com a leitura, porque a liturgia ela é a primeira leitura, o Salmo que complementa ela e o Evangelho. E Paulo vem dizer por que é que acontece tais coisas em nossas vidas. Por causa da desobediência à palavra de Deus. O que acontece muitas vezes no nosso meio familiar, no nosso meio da comunidade, por causa dos desvios que cometemos ao sair dos caminhos do Senhor, esses caminhos que são para a vida. Se você pegar todo o Evangelho de nosso Senhor, ao meditar, a ler, nenhum é para que sejamos condenados, mas para que sejamos salvos. Para que tenhamos essa entrada garantida no reino de Deus. E uma das coisas que mais se falam é: o amor de muitos tem esfriado, a fé de muitos tem esfriado. Por quê? Porque perdemos a noção do que é o reino de Deus, a noção do que é ter uma alma lançada no inferno, no fogo do inferno, e por isso não há mais temor no coração do ser humano, ao ponto de que respeitem a palavra de Deus. Me recordo que, vendo a história do padre José Kittlich, na Alemanha, aquele movimento que nasceu lá, eu estava até vendo que agora, esses dias, houve um movimento que eles chamavam de movimento teatral, onde envolvia tudo de profanação que não presta, orgias sexuais entre mulheres, feministas, dizendo elas que era um novo sentido, uma nova visão do que seria a missa. E o negócio foi tão absurdo que pessoas precisaram ser tiradas de lá nos braços porque passaram mal, de tamanha aberração que era cometido. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela é nossa instrução. Por quê? Porque se queremos ter uma vida próspera, é promessa, uma vida próspera, uma vida em abundância, é praticar a palavra de Deus, é andar conforme a luz do Evangelho, é andar com amizade com o Senhor. Porque quando temos amizade com Deus, as coisas começam a dar certo. Quando a gente abre o coração para não só ouvir, mas praticá-la conforme é a vontade dele, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir. Se a gente voltar aqui um pouco na primeira leitura, Paulo elabora uma lista daqueles que não vão entrar no reino dos céus, que seriam o quê? Os idólatras, os feiticeiros, aqueles que participam de bebedeiras, de orgias, escarnecedores. Paulo elabora uma lista daqueles que irão entrar no reino de Deus, já para que, dando atenção à palavra de Deus, a gente não caia nas armadilhas do mundo, que a gente não pereça nas ilusões do mundo, que tem muita ilusão que tem nos tirado da presença do Senhor, tem muitas falácias que tem arrancado de nossos corações aquela semente que o Senhor lançou, que o Senhor plantou. Meus irmãos, cada um de nós é chamado à santidade. Quando Jesus repreende os fariseus, há uma repreensão para que haja uma reflexão. Por quê? Porque eles não estavam andando no caminho correto. Porque não adianta, como eu disse, eu falar, eu pregar, mas se eu não viver a palavra de Deus, é inútil. É inútil. Se eu não tiver a capacidade de, por ela, me renunciar às minhas vontades de si mesmo e começar a praticá-la. Aí você pode dizer: mas ninguém é tão santo assim, como já me disseram.
mas nós somos chamados a ser santo. Nós somos chamados a ser santo. É tanto que eu vi uma homilia do Padre Ronaldo, que ele dizia, quando ele foi pregar lá na novena do Coração de Jesus, uma pergunta muito interessante ele fez: quem aqui de vocês está mais santo do que o ano passado? Quem aqui de vocês procurou ser mais santo do que o ano passado? Por quê? Porque toda palavra proclamada, anunciada, ela tem que produzir esse fruto em nós, de querer buscar a santidade, não de querer ser melhor do que os outros, mas buscar santidade, porque é a ordem de Jesus. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. E nós temos nos perdido muitas vezes, meus irmãos. Vou compartilhar com vocês algo que nunca compartilhei em canto nenhum. Porque já teve momentos que a gente tem certos receios de falar algumas coisas, porque tem adeptos, praticantes. Perdoe quem estiver na prática desta ilusão de feitiçaria, idolatrias, que nós somos acusados de idólatra por honrar a mãe do Senhor. Nos acusam de idolatria, mas a idolatria que Paulo vem a falar não é bem essa. É outro tipo de deuses. Mas voltando, o que eu queria dizer aqui a vocês, para que a palavra faça esse efeito em nós, porque muitos de nós, na infância, na adolescência, tem motivos para ser pessoas revoltadas, pessoas que não teriam nenhum convívio com Deus. Como meditando na história do padre José Quentin, nas situações que ele passou, um homem que cresceu sem pai, que não conheceu o pai, um homem que com 8 anos, a mãe entrega no orfanato porque não tinha condições de cuidar, um homem que depois vai para um campo de concentração, experimentou os horrores do que os nazistas praticavam com aquelas pessoas, e se torna um homem, para mim, santo, porque buscou a justiça do reino dos céus, buscou essa graça do reino de Deus, buscou andar conforme a vontade do Senhor, buscou os caminhos da vida, e se tornou esse homem de coração caridoso, a propagar esta bênção maravilhosa que é esse movimento da Mãe Rainha. E eu, como filho de Maria, há um relato na minha família que eu não tenho vergonha de contar, porque a gente não se deve se envergonhar da graça do Senhor, daquilo que o Senhor faz na nossa vida através da sua palavra. Por que eu digo a vocês falando um pouco da leitura, da questão de feitiçaria? Porque tem pessoas que, desculpem se tem alguém que já foi ou que pratica, sinto muito, mas não vai herdar o reino dos céus, é a palavra de Deus. Pois bem, vamos lá. Eu sou de uma família de 5 filhos, família de um pai violento na forma de bruto. Na época eu não sabia criar um filho. Minha mãe conta que quando eles moravam em certo lugar, ela foi morar na comunidade onde a gente nasceu. Chegando lá, havia uma mulher que pratica essas coisas, a feitiçaria. E minha mãe disse que não sabia porquê, começou com implicância com minha mãe, a infernizar minha mãe por onde ela podia. Um dia meu pai chegou do trabalho, de sangue quente, e minha mãe foi contar a situação. Meu pai se apostou de uma roçadeira, foi para a casa dessa mulher, e foi lá, disse que ia matar essa mulher. E foi aquele fuá desgraçado, aquele alvoroço desgraçado. E nesse movimento, a mãe desta outra mulher, que era a feiticeira-chefe, ela pegou minha mãe e disse: mulher, vem pra cá, tu tá nervosa, isso não pode acontecer. A minha mãe disse que não lembra bem o que era, mas era algum aguardente. Deu um copo à minha mãe e minha mãe tomou. Minha mãe nervosa, os nervos tremendo, e essa pessoa disse: mulher, toma isso aqui que vai te fazer bem. Minha mãe disse que desses dias então, algo começou a acontecer. A minha mãe começou a sentir desejo por bebida. Começou um pouco aqui, um pouco ali, mas nisso não ficou só no gole que ela ofereceu. Ela tinha oferecido outras vezes, dizia que era remédio, que tinha remédio dentro para curar isso, curar aquilo. E minha mãe foi se deixando levar pela lábia. Para você ver como o inimigo trabalha no coração da gente. Quando a gente não está preparado, a gente está desarmado. A gente recebe tudo
que o inimigo, através dos seus servos, pode oferecer. E aí, a minha mãe se viciou no álcool. Então, imagine a situação: 5 crianças, uma mãe alcoólatra, um pai violento. E minha mãe, quando bebia, meu pai chegava em casa, o destroço era feio. O destroço era feio, meus irmãos. A bagunça era feia. O diabo pintava e bordava. E nos envergonhava de todas as formas que ele podia envergonhar. No meio da comunidade, no meio da rua. Mas pela graça de nosso Senhor, veja como é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega em certo lugar que é pregada e proclamada, ela produz o seu fruto. No ano de 97, foi plantado na nossa comunidade o movimento da Mãe Rainha. Me lembro que no dia, a situação já estava um pouco mais calma, já estava um pouco mais amenizada lá em casa. Me lembro que na situação muito complicada, a gente sentia até o que comer, porque eram tempos difíceis. Me lembro que meu pai saiu de manhã e viajou para uma cidade próxima, ele tinha parentes, para ir buscar alguma coisa, algum mantimento para a gente. E nesse dia era um dia que a Mãe Rainha ia visitar a nossa casa. Primeira semana de movimento, no ano de 97, foi implantada nas famílias, e uma das famílias era nossa. Recebemos a Mãe Rainha com toda a simplicidade, fizemos as orações diárias, a reza do texto. Me lembro que mais tarde meu pai chegou com os mantimentos, com a saca de feira enorme. Ele foi graça de Nossa Senhora. E daí a gente começou a rezar o texto, a receber a Mãe Rainha, fazer aquela campanha. E a graça de Deus foi entrando, a palavra de Deus foi entrando ali. Daquele movimento de Mãe Rainha já nasceu o movimento Grupo de Oração, onde a gente participava. E ali, meus irmãos, pela proclamação da palavra de Deus, pela insistência, milagres foram acontecendo. E depois de tudo aquilo que a gente tinha vivido, daquele inferno astral que era a nossa família, graças à presença da Mãe Rainha Vencedora, que nos trazia Jesus, que nos apresentava Jesus, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. As coisas começaram a andar diferente. E não pense que acabou por aí, não. Tempos depois, que minha mãe já tinha se libertado de tudo isso, tinha se libertado do vício, daquilo tudo, minha mãe estava engajada em grupo de oração, veio de novo aquela bendita, numa época de política, bababá no ouvido da minha mãe, a minha mãe pegou uma depressão. Minha mãe se escondia num canto de parede, ficava, ele vai matar, ele está com pau para matar. Eu disse, mãe, não tem ninguém não. Isso é coisa da cabeça da senhora. E eu sei que lá vai peleja, a gente reza e faz oração, porque quem está em grupo de oração, meus irmãos, o combate é diário, é grande. Porque quando chega o momento do inimigo fazer a tentação, nos lançar a tentação, ele não vem com coisinha pouca não, ele vem com carga pesada. E aí, naquele processo da gente, de luta, de batalha, de orações, graças a Deus, minha mãe ficou curada. A minha mãe ficou curada. Meu pai já tinha sido transformado, o coração já estava acalentado, a gente já tinha... O movimento já estava começando a melhorar. Por quê? Porque era reza do texto diária, era grupo de oração, era escuta da palavra, para que essa palavra fosse nos edificando. Porque, como nos diz o Salmo 126, em vão trabalham os construtores se o Senhor não edificar aquela casa. Se o Senhor não estiver presente no nosso meio, aqui é a resposta do Salmo. Tudo vai desandar. Nada vai prosperar, nada vai ser abençoado. E uma das coisas que a gente sempre tinha, e a gente cresce com isso, é por isso que um padre que a gente conheceu, que já faleceu, dizia que toda paróquia, comunidade tinha que ter o ministério da cura interior. O que é cura interior? É cura daquilo que nos afetou ainda na adolescência, até mesmo no ventre materno. Coisas que você sente hoje, que você não imagina, que não sabe o que é, mas são coisas passadas que já lhe aconteceram e você guardou e percebeu. E a gente cresceu com esse sentimento de medo, de coisa ruim. Mas pela graça de Deus, eu creio que fomos curados quando meu pai adoeceu, quando meu pai caiu enfermo, que ele
passava muito tempo de cabeça baixa, refletindo, talvez pensando nos erros que cometeu, mas talvez não tivesse coragem de chegar a um dos 5 filhos e pedir perdão pelo que aconteceu. Porque ele não tinha consciência daquilo que causa no coração, daqueles que ele magoou, que ele judiou. E quando ele caiu na enfermidade, as minhas irmãs, uma das que mais tinha apanhado e sofrido, estavam sempre com ele, ajudando, limpando, cuidando. Tive a graça de, quando ele foi internado no hospital, passei 2 dias com ele na enfermaria, cuidando, zelando, não levando em conta tudo aquilo que tinha acontecido. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha me dito que a gente tem que ter misericórdia no coração. A gente não pode olhar para o outro, por defeito que ele cometeu, que ele fez, julgá-lo e condená-lo, mas agir com misericórdia. E aí, tomei de conta dele na enfermaria, a gente cuidava dele, passei 2 dias assim, claro, cuidando dele, dando alimento na boca dele, que era o maior sacrifício para ele comer. E aí, ele recebeu alta, voltou para casa, mas infelizmente na mesma semana ele teve uma piora e teve que ir para a UTI. E a gente já sabia do que iria acontecer, o médico já tinha dito. E todos nós ali, dos irmãos, um que não teve a graça de estar com ele, porque o meu irmão também é dependente do álcool, a gente luta contra isso, luta contra um vício tão infeliz que acabou com as famílias. Mas dos outros irmãos que estavam com ele ali, a gente tem a certeza no coração de que a gente perdoou, de que a gente amou, da medida do possível que era para ter amado, honrou da forma que era para ter honrado, por causa do efeito da palavra divina que caiu no nosso coração. E aí no dia 17 de agosto, foi dia 10 de agosto de 2017, às 8 horas meu pai levou, o Senhor levou meu pai. E aí, para você ver como é as coisas, que muitas vezes a gente, quando não se entrega totalmente à palavra de Deus, as pendências que ficam nos impedindo de abraçar a graça. A minha irmã chegou para mim e disse: Cícero, eu não sei, pai está querendo partir, mas alguma coisa não está deixando. E eu sei que pai é muito daquele antigo que não tem coragem de chegar, pedir um perdão, pedir uma desculpa. Mas eu fui na igreja, rezei diante do Santíssimo e disse ao Senhor que perdoasse todos os pecados dele, toda a falta que ele cometeu fosse perdoada e que ele partisse na paz, porque da nossa parte ele estava perdoado. E às 8 horas o Senhor levou. Aí eu disse: ele sempre era assim, ele era aquele jeitão bruto, grosso, mas pela palavra do Senhor nós aprendemos a ter essa misericórdia. Nós aprendemos a praticar essa misericórdia. Mesmo com aqueles que não têm a mesma graça que nós temos, mas vivem na imundície do pecado, da ignorância. Porque o homem ignorante, ele é capaz de machucar o seu próximo. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor nos pede que abramos o coração para esta palavra, para que esta palavra, ao cair, entrar nos ouvidos, penetrar o coração, produza frutos. Porque a vontade do Senhor, de cada um aqui, que o Senhor, é a vontade dele que cada um aqui, a partir de hoje, para o ano que vem, seja mais santo. Busque mais viver em santidade, em comunhão com a família, pais, filhos. Para encerrar esse momento, gostaria que você fechasse os olhos por um momento, para a gente encerrar. E vamos pedir ao Senhor aquilo que você tem buscado, que não tem alcançado, que tem sido barreira para você, que são coisas que você não sabe o que é que está acontecendo. Vamos pedir ao Senhor que aquele que não tem a capacidade de perdoar, encontre no Senhor, através da palavra, a força necessária. Que o pai perdoe o filho, que o filho perdoe o pai, a mãe, o marido, a esposa. Que tudo quanto aquilo que você viu, como eu vi, quando